E agora nós vamos começar a falar sobre potência. O que é a potência mecânica? Ou a potência simplesmente? Imagina dois carros, um carro A e um carro B, ambos parados. Os dois têm velocidade inicial 0. Os dois então aceleram e o carro A gasta 5 segundos para atingir a velocidade de 100 km por hora. O carro B, ele gasta 1,5 segundos para chegar na mesma velocidade. Vamos considerar que os dois carros têm a mesma massa, tá? Os dois têm a mesma massa. Esse aqui tem 1.000 quilos, esse aqui tem 1.000 quilos. E aí, se eles possuem a mesma massa, se eles atingiram a mesma velocidade final, vocês concordam comigo que se eles atingiram a mesma velocidade final e a mesma massa, significa que quando o carro A chegar aqui, quando o carro B chegar aqui, eles vão possuir a mesma energia cinética? Eles terão que ter a mesma energia cinética porque eles têm a mesma massa e eles vão estar na mesma velocidade. Então, nesse ponto aqui, eles vão ter a mesma energia cinética. Concordam? Ou seja, os dois partiram de energia 0 e foram para a mesma quantidade de energia a 100 km por hora. Ou seja, o motor realizou o mesmo trabalho. O trabalho realizado por esse motor aqui, desse carro aqui, foi o mesmo trabalho realizado por um motor desse carro aqui. Não, Emerson, não tem jeito, porque esse aqui gastou menos tempo. Bom, aí você tem uma outra variável, né? A rapidez com que o trabalho foi feito. O mesmo trabalho que foi feito aqui embaixo. Porém, o trabalho aqui foi realizado no intervalo de tempo menor. Ou seja, o motor desse carro consegue transferir para ele energia mais rapidamente. Porque o motor do carro tem energia química, né? Você coloca gasolina, você cria uma centelha, uma faísca lá, essa centelha faz com que os átomos da gasolina reajam e criam uma explosão, né? Então você tem energia química sendo transformada em energia cinética. Tem outras energias lá, mas vamos nos concentrar só na energia cinética aqui. Então, uma parte dessa energia química está sendo transformada em energia cinética. O que acontece é que esse carro aqui consegue fazer essa transmissão de energia para o carro mais rápido do que esse, tá? Então, ele consegue transferir energia mais rápido. Então, existe uma outra variável, que é a velocidade com que o trabalho está sendo feito. Já defini para vocês. Potência. A variável que vai determinar se um trabalho é feito lentamente ou se um trabalho é feito rapidamente é essa grandeza aqui, potência. Por definição, potência, que eu vou representar, eu não, né? Nós representamos pela letra P, a potência, ela mede a velocidade com que o trabalho ou com que a energia está sendo transmitida de um corpo para o outro ou de um sistema para o outro. Emerson, você falou a potência mede a velocidade, foi lá e colocou tempo? Sim. Por que eu coloquei tempo? Quando vocês estão aqui na sala de aula e falam assim, ô Emerson, posso ir ao banheiro? Eu falo assim, vai rápido. Quando eu falo vai rápido, eu estou pedindo para vocês fazerem o quê? Sair correndo? Não, eu estou pedindo para você gastar intervalo de gastar pouco tempo. Então, vai rápido. Ou então você está em casa, mãe, eu vou ali em tal lugar. Sua mãe fala assim, vai rápido. Vai rápido significa gastar pouco tempo. Porque se você gasta um tempo pequeno, significa que você vai ter velocidade, você vai fazer aquilo ali com velocidade maior. Por isso que eu falei assim, ó. Vou apagar.
potência mede a velocidade, ou seja, menor tempo, maior velocidade, ou se for maior tempo, menor velocidade. Então, mede a velocidade com que a energia está sendo transmitida. No caso do carro ali, a velocidade com que a energia foi transmitida. Mas como o trabalho é variação de energia, nós podemos fazer também que o trabalho mede a velocidade com que o trabalho é realizado. Então você tem duas equações que remete à mesma situação, né? Porque como o trabalho é variação de energia, então tanto faz uma quanto a outra. Então, potência mede a velocidade com que a energia está sendo transformada ou está sendo transmitida de um corpo para o outro, né? Qual vai ser a unidade da potência? A unidade da potência vai ser watts. Não é watt e não é watt, é watt, de James Watt, tá? James Watt, ele foi um engenheiro que inventou a primeira máquina que não era movida por tração animal. Até James Watt, todas as máquinas elas eram movidas por tração animal. Ou você colocava um boi, búfalo, um cavalo, uma mula, ou até mesmo pessoas para fazer a máquina funcionar, né? E aí, James Watt foi contratado por uma grande empresa de mineração, que o sistema que eles estavam utilizando para ficar retirando água das minas não estava sendo eficiente. A mina gerava mais água do que eles conseguiam tirar. E aí essas empresas contrataram James Watt para ele bolar uma máquina que conseguisse tirar água mais rápido. E foi quando ele descartou a tração animal e ele criou a máquina a vapor. Então, ele tirou a tração animal e colocou no lugar deles, ele substituiu por um sistema que utilizava o vapor para fazer a máquina funcionar. Ou seja, ele inventou a máquina a vapor, tá? E por conta disso, o Sistema Internacional de Unidades, não só por conta disso, porque ele deu várias outras contribuições, mas uma delas é que o Sistema Internacional de Unidades resolveu homenageá-lo, colocando o seu sobrenome como sendo a unidade da potência. Não é watts, não é watts, é watt, tá? Porque o nome dele era James Watt, não watt e nem watt. Então, watt. Nós vamos trabalhar sempre com a abreviação, tá? W tem que ser maiúsculo, porque é sobrenome, é nome próprio, então tem que ser em letra maiúscula, tá? Quando James Watt fez a máquina, ele não colocou lá a potência da máquina dele como watts, né? Na verdade, o que ele fez foi o seguinte: a máquina dele fazia o trabalho, por exemplo, de 5 cavalos. E, na verdade, ele provavelmente fez isso. Inclusive, a gente usa hoje, né? Existem 3 unidades para potência. Nós temos o watt, nós temos horsepower, que é o HP, e nós temos o cavalo vapor. Nós temos 3 unidades para potência hoje. Se você pegar bomba d'água, vai estar em HP, tá? Horsepower. Se você pegar o manual dos carros, já vai estar em CV. Então, cada um tem uma relação diferente. Nós vamos utilizar mais a relação entre essas duas, tá? Mas é importante que vocês saibam, cavalo vapor, horsepower e cavalos vapor representam a potência, mas eles têm relações numéricas diferentes, tá? Como aqui na física nós vamos trabalhar somente com essas duas, watts e HP, que é a abreviação de horsepower, eu vou falar da relação entre elas, tá? Igual velocidade, metros por segundo e quilômetros por hora, não tem? Ali vai ser a mesma coisa. 1 HP
possui 750 watts. Então, 1 HP é 750 watts. O cavalo vapor, se não me falha a memória, é 1 para 730, eu acho. 730 ou 731, o cavalo vapor ali embaixo. Mas a gente utiliza mais essa aqui, tá? Então eu vou me concentrar mais nessa. Então, você pode encontrar as duas. Na física, nós vamos utilizar essa. Essa aqui é adotada no sistema internacional. Vai aparecer vários exercícios para poder resolver, que vai estar em HP, e aí você vai ter que fazer a conversão. Regrinha de 3. Um HP 750, tantos HPs vai dar quantos watts, tá bom? Mas então é isso. Potência, ela mede a velocidade com que o trabalho ou com que a energia está sendo transmitida. Muita gente associa assim: quanto maior a potência, melhor. Vamos pegar eletrodoméstico? Quanto maior a potência do micro-ondas, melhor ele é, porque ele vai esquentar mais rápido. Tudo bem, ele vai esquentar mais rápido. Mas lembre-se que a potência mede a velocidade com que a energia está sendo transformada. E quanto mais rápido ele transforma a energia, mais rápido ele está consumindo essa energia aqui. Então, no eletrodoméstico, quanto maior for a potência do aparelho, mais energia ele vai gastar. Porque aumentar a potência significa aumentar a velocidade de transformação, tá? Se você pega, por exemplo, duas lâmpadas, uma lâmpada de 2 watts e uma lâmpada de 12 watts, a de 2 watts ela gasta menos, porque ela transforma menos energia. Então, quanto maior a potência, mais energia gasta. Se você pensar em carro, você pega um carro 1.0 e pega um carro 2.0, o consumo de combustível é bem diferente. Se você pega um carro super esportivo, né? Pega aí, por exemplo, uma Ferrari, ela anda 2, 3 km por litro. Você pega um carro 1.0, os mais novos hoje estão andando aí 17, 18, até 20 km por litro. Então, aumenta a potência, você tem o benefício, né, da potência ser maior, mas você tem que pagar por isso. Quanto maior a potência, mais energia você vai gastar. Então, se for pensar num carro, mais combustível eu gasto. Se eu for pensar em eletrodoméstico, mais energia eu vou gastar, tá bom? Estou falando isso porque você vai numa loja para comprar um aparelho de som. E aí você chega na loja, o vendedor ele recebe por comissão. Então, quanto mais caro o produto vendido, maior vai ser o valor da sua comissão. Então, você vai comprar um aparelho de som, aí tem lá o aparelho de som A e tem lá o aparelho de som B. O aparelho A, ele tem uma potência de 1.200 watts. Esse aqui tem uma potência de 4.000 watts. Pois o vendedor vai tentar provar por A mais B que esse aparelho aqui é melhor do que esse. Esse aparelho aqui não é melhor do que esse. Esse aparelho aqui vai conseguir fazer com que a intensidade do volume seja maior. Mas, em compensação, ele também vai gastar mais energia. Então, os vendedores, eles associam potência com o aparelho ser melhor ou pior. E não é a potência que faz isso. Quem determina se um aparelho é melhor ou pior é a sua eficiência e não potência. Potência, na verdade, é só para falar se ele vai gastar mais ou menos energia, tá? E se ele vai, por exemplo, se for o som, qual deles atinge um volume maior? Ou se for um aparelho, for um chuveiro, qual deles esquentam mais, né? Bom, e aí para potência, eu ainda tenho o seguinte: como potência é trabalho sobre tempo, se eu pensar numa força constante, né? Se eu penso numa força constante, eu posso pensar na equação força resultante vezes deslocamento. Se eu substituo aqui, no lugar do trabalho, força resultante, se no lugar do trabalho, se eu pensar que a força é constante, se eu colocar força resultante vezes deslocamento, o que acontece? Deslocamento sobre o tempo, gente. Deslocamento sobre o tempo, calcula o quê? Velocidade. Então,
a força resultante vezes a velocidade é uma forma que você tem de estar calculando a potência. Tá vendo? Se eu pensar num trabalho de uma força constante, eu posso fazer força vezes deslocamento. Mas se eu substituir aqui, eu acabo chegando nisso aqui. Essa equação aqui é chamada de potência instantânea, tá? Ou seja, eu estou lá com o meu carro a 100 km por hora. Essa equação aqui vai me dar a potência desenvolvida naquele momento que eu estou a 100 por hora. Se eu reduzir para 80, eu vou ter outra potência. Essa equação aqui você pode pensar como sendo potência média e essa aqui como sendo potência instantânea. Você coloca a força que está sendo feita multiplicado pela velocidade em metros por segundo, tá, gente? Não pode ser quilômetros por hora, não, ok? A eficiência vai dizer se ele é melhor ou pior. Por quê? A eficiência, que eu vou representar pela letra E de eficiência, ela mede a relação entre a quantidade total de energia que o aparelho gasta pela quantidade de energia que ele consegue transformar em útil. Como assim útil, Emerson? Vamos pegar aqui o motor do carro. O motor do carro, quando acontece a explosão lá, vamos supor que em cada explosão, o total de energia que é gerado na explosão é de 5.000 joules. 5.000 joules aconteceu lá na explosão do combustível. O que acontece? O que acontece é o seguinte, nos carros hoje, desses 5.000 joules da explosão, 3.300 joules de energia são transformadas em térmica, ou seja, são jogadas fora. Nós não utilizamos ela, o carro não utiliza ela, né? E o restante é que eu vou conseguir utilizar, ou seja, 1.700 joules de energia eu vou conseguir utilizar. Eu vou utilizar para movimentar o carro, né? Movimentar o carro e funcionar o carro. Esses 1.700, uma parte vai ser para fazer ele se movimentar, né? E uma parte vai ser para poder utilizar a parte elétrica, né? Porque se não tiver a parte elétrica ali, o motor não funciona. Inclusive, uma parte da energia aqui eu vou usar para poder resfriar o motor do carro. Porque se o motor do carro ficar esquentando, uma hora ele vai derreter. Então, para ele não derreter, eu preciso ter o radiador lá fazendo a água circular. Eu preciso de um ventilador ali na frente para ficar soprando, para poder fazer a água esfriar mais rápido, para poder tirar a água do motor. Então, olha o que acontece. Aconteceu a explosão 5.000 joules. 3.300, ou seja, mais de 50% da energia a gente perde. Nós aproveitamos uma parte menor. Então, eficiência vai falar sobre isso, sobre a relação entre a quantidade de energia que eu tenho e o que eu consigo utilizar realmente. Quanto maior a eficiência, menor é essa diferença aqui, tá? Vamos fazer com a lâmpada. Antigamente você tinha a lâmpada incandescente. A lâmpada incandescente, que é aquela que tinha uma molinha dentro, né? A eficiência desse cara aqui, gente, era de 17%. Ou seja, chegava energia elétrica aqui, 83% da energia elétrica que ela gastava era jogada fora. Como, Emerson? Porque essa lâmpada aqui ela funciona da seguinte maneira. Passa uma corrente elétrica, esse fio aqui, ele sofria um aquecimento e ele chegava num estado que nós chamamos de estado ao rubro. Rubro, ele começa a emitir luz, tá? Que é a fase antes de chegar no plasma. No segundo ano a gente vê isso melhor, tá bom? Mas ele está numa fase antes da fase de plasma. Ele emite luz. Então veja bem, para emitir luz primeiro tinha que esquentar. Então a maior parte da energia era transformada em energia térmica, tá?
pouca coisa era transformada em energia luminosa. Aí inventaram quem? Inventaram a lâmpada fluorescente, né? Inventaram lá aquela lâmpada fluorescente. Eu vou fazer um esquema mais ou menos aqui, né? Mas aí foram lá e inventaram a lâmpada fluorescente. O que acontece? Essa lâmpada aqui já tinha lá uma eficiência de uns 55%. Ou seja, de toda a energia que ela recebia, ela já conseguia transformar em energia luminosa 55%. Por isso que quando elas surgiram, eles colocaram assim, eles faziam assim, aqui na lâmpada. Ela tem uma potência de 10 watts. Aí eles vão lá e falam assim, corresponde a uma lâmpada incandescente de 80 watts. Por que eles faziam isso? Por que essa lâmpada de 10 watts equivale a essa lâmpada de 80 watts? Porque a quantidade de luminosidade que essa lâmpada produz, com 10 watts de potência, é a mesma quantidade de luz que essa lâmpada de 80 watts iria produzir. Menor potência, menos energia gasto. Mas aí ela consegue utilizar, da energia total, utilizar uma quantidade maior de energia. E agora você tem a lâmpada de LED, né? Você tem a lâmpada de LED e a lâmpada de LED... ela já tem uma eficiência aí de uns 80%. E o que acontece? Uma lâmpada de 6 watts aqui, ela vai conseguir gerar a mesma luminosidade da antiga lâmpada incandescente de 80 watts. Olha a diferença, vai gastar muito menos energia. E aí, gente, uma outra, aproveitando que eu falei de lâmpada e muita gente não sabe, quando você vai comprar uma lâmpada, você não olha mais isso. Você tem que olhar uma outra coisa. Qual é a finalidade da lâmpada? Não é produzir luminosidade? Então, quando você vai comprar uma lâmpada, ou o seu pai ou sua mãe vai comprar uma lâmpada, o que vocês precisam olhar é essa variável aqui, lumen, que mede a luminosidade da lâmpada. Às vezes tem duas lâmpadas de marcas diferentes que tem 8 watts de potência, a lâmpada de LED. As duas têm 8 watts de potência. Só que essa aqui, ela tem 540 lumen e essa aqui tem 680 lumen. É a mesma potência, só que essa aqui, ela produz mais claridade. Ela é mais clara do que essa aqui. Então, hoje, quando vou comprar uma lâmpada, por exemplo, eu não posso olhar potência. Eu tenho que olhar a luminosidade, tá? Porque essa aqui vai estar gerando mais luminosidade, ou seja, essa aqui vai estar ainda mais eficiente do que essa, tá bom? Mas então, a eficiência, ela mede, é uma grandeza que nos informa o poder que a máquina tem de pegar uma quantidade de energia e transformar em energia útil. Então, eficiência faz isso, mede o poder da máquina de pegar uma energia total e transformar ela em energia útil. Matematicamente você calcula assim, energia útil sobre energia total, que é dado em porcentagem. Por isso, vezes 100%. Tá? Vezes 100%. Então, eficiência, você vai calcular fazendo energia útil sobre energia total. Como trabalho mede a variação da energia, você também pode fazer trabalho útil sobre trabalho total, vezes 100%, tá bom? Como potência é trabalho sobre o tempo, você ainda pode fazer potência útil sobre potência total vezes 100%. Tem 3 formas de você calcular a eficiência. Trabalho útil sobre trabalho total, potência útil sobre total ou energia útil sobre energia total.
Só muda as letras, né? É útil sobre total. Ou até regra de 3, se você quiser. Eu tenho uma máquina, eu tenho aqui uma máquina. Essa máquina recebe 2.000 joules de energia, recebe, então energia total. Ela dissipa, ou seja, joga fora 800 joules de energia e ela utiliza o restante, né? Que é de 1.200 joules. E aí eu vou lá e peço para você, calcula a eficiência para mim. Simples. Ó, 2.000 joules corresponde ao quê? A 100% da energia. 1.200 joules corresponde a quantos por cento? Isso aqui, na verdade, é a eficiência. Ó, vai ficar 2.000 vezes E, que é igual a 1.200 vezes 100. Vezes 100%, não é? Eficiência é 1.200 vezes 100 dividido por 2.000. Quem era o 1.200, gente? Energia útil. Quem é o 2.000? Energia total. Ah lá, energia útil sobre energia total. Tá vendo? Então você pode calcular a eficiência até por regra de 3, se você quiser. Ok?